bem-vindo à aula de número 2, nosso mini curso de eletroquímica básica. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixa de se inscrever. Se você gostar muito desse vídeo, não esquece de deixar um like. Eu sou o professor Vitor Piauí e esse é o canal Natureza ao Cubo. Vamos lá? Nessa aula de hoje, a gente vai aprender os conceitos de potencial de redução e potencial de oxidação. No fim das contas, a gente vai ver que o principal mesmo é o conceito de potencial de redução, que é o que é mais cobrado, é o que é mais trazido nas provas, na verdade, mas são conceitos que são complementares e é interessante, é importante que você conheça os dois, tá certo? Então, para a gente poder começar a falar, eu vou mostrar para você aí o que é uma reação de oxirredução. Na aula passada, a gente viu os conceitos de oxidação e redução e a gente viu eles acontecendo de forma separada. Eu não mostrei para você como que acontece dentro de uma reação. Então, sempre que uma reação química ela envolver oxidação e redução de espécies, então você vai ter uma reação de oxirredução. Como é que você consegue identificar, vendo uma reação química, se ela é de oxidação, redução ou oxirredução, ou oxirred, ou redox? Dependendo de vários lugares que você vê, você consegue perceber que essa reação ela recebe nomes carinhosamente diferentes, tá bom? Então, olha só aí para o que eu quero mostrar para você. Ó. Eu tenho uma reação acontecendo entre o zinco, que é um metal, o zinco sólido, mais 2H+, ou seja, ele está reagindo com um ácido. Aqui eu deixei a equação balanceada para você já, tá? Mas aqui ele vai ter uma reação do zinco com um ácido, 2H+, gerando zinco 2+, mais H2. Como é que eu consigo identificar, olhando para essa reação, que ela é uma reação redox, que ela é uma reação de oxirredução? Bom, para isso a gente tem que calcular o NOx dos elementos, certo? Com base naquelas regrinhas que a gente aprendeu na aula passada. Então, exemplo aqui, ó, o zinco ele está sozinho numa substância simples, então o NOx do zinco aqui ele é 0. O H+ é um íon simples, né? Formado por apenas um tipo de átomo, então o NOx dele é a própria carga do átomo, carga do íon. A carga dele é +1. Professor, esse 2 aqui, esse coeficiente da equação, influencia no NOx do elemento? E eu vou responder para você, não, tá? Toma cuidado. Quando você vai balancear a equação, caso você opte pelo método da oxidação-redução, aí você tem que ficar de olho com o balanço das cargas. Mas para calcular o NOx do elemento individualmente, o coeficiente da reação não interfere, tá bom? Então, aqui o NOx do hidrogênio continua sendo +1. Claro, do lado dos reagentes todos, eu vou ter uma carga +2. Por quê? Porque tem uma carga +1 do hidrogênio, só que eu tenho 2 hidrogênios. Mas perceba, o NOx do elemento continua sendo +1, certo? Como é que está aqui do outro lado? Do outro lado, o NOx do zinco está +2. Por quê? Você tem um íon simples, é formado por apenas um tipo de átomo, que é o átomo de zinco. Então, o NOx do elemento, do zinco, é a própria carga do íon. Né? 2+, mais 2, tanto faz, beleza? E aqui, ó, o hidrogênio ele está numa substância simples. Então, significa que aqui o NOx dele é 0. Tá vendo como as cargas ficaram balanceadas? Do lado esquerdo, eu tenho 2+ de carga, porque eu tenho 2 vezes +1. E do lado direito, eu também tenho 2+. Porque eu tenho apenas um íon de zinco, tá bom? Então perceba, não influencia no cálculo do NOx, mas influencia no balanço das cargas de cada lado da reação. Professor, como é que você sabe então que essa reação é de oxirredução? Bom, perceba o seguinte, ó, o zinco no reagente está com o NOx 0, no produto ele está com o NOx +2. Então nessa reação que aconteceu, o zinco teve o seu NOx aumentando. Lembra que eu falei para você na aula passada que sempre que você tem um NOx aumentando significa que o átomo está oxidando? Então, nesse caso aqui, a gente tem que o zinco passou por um processo de oxidação. Ele passou de um NOx 0 para um NOx +2. E do caso contrário, ó, o hidrogênio ele passou de NOx +1 para o NOx 0. Ele teve o seu NOx diminuído, ele teve uma redução no NOx. Ou seja, quem tem NOx diminuindo passou por um processo de redução. Então perceba, de novo, né? Falei isso para você na aula passada. Para alguém ter oxidação, outro átomo tem que reduzir. A oxidação e a redução elas sempre acontecem juntas. Para alguém ganhar elétron, alguém tem que
perder. Então, para você identificar uma reação de oxirredução, não necessariamente os elétrons vão aparecer na reação. Quando eu mostrei para você lá atrás, oxidação, eu falei, oxidação é quando o elétron está no produto, o átomo está perdendo elétron. Redução é quando o elétron está no reagente, é quando o átomo está recebendo elétron. Só que perceba que numa reação, quando ela está posta, não necessariamente os elétrons vão aparecer. Então você consegue identificar quem está oxidando e quem está reduzindo por conta da variação do NOx. Quem tem seu NOx aumentando está oxidando, quem tem o seu NOx diminuindo está reduzindo. Certinho? Outro detalhe, gente. Esse conceito aqui também é um conceito muito importante dentro da eletroquímica. Qualquer prova que você for fazer, vai ser cobrado esses conceitos de vocês. O conceito de agente oxidante e agente redutor, tá? É muito comum vocês confundirem achando que aquele elemento que oxida ser o agente oxidante e aquele que reduz ser o agente redutor. Mas não é isso que acontece, ó. Olha aqui como é que é a lógica disso. Bom, quem está oxidando, nesse caso aqui é o zinco, ele está passando de 0 para mais 2, quem está oxidando, concorda comigo que ele está causando a redução no outro, que nesse caso aqui é o hidrogênio? Então, de novo, o zinco que está oxidando, ele está causando a redução no hidrogênio, no outro elemento. Então, ele é o agente da redução do hidrogênio. O fato de ele oxidar acaba causando a redução no outro. Por isso que quem é agente oxidante é sempre a espécie que reduz. Agente oxidante é a espécie que reduz. Por quê? Porque a espécie que reduz, ela causa oxidação na outra espécie. Por isso que ela é um agente da oxidação. Ela é um agente oxidante. Quem é o agente redutor é a espécie que oxida. Porque quem oxida acaba causando a redução na outra espécie. Ou seja, ele é o agente de redução da outra espécie. Então, nesse caso, quem está oxidando é o zinco, que está passando de 0 para mais 2, ou seja, ele é o agente redutor. Ó, o agente redutor nesse nosso exemplo aqui é o zinco, porque é ele que está passando de 0 para mais 2, é ele quem está oxidando. E no caso aqui, ó, o agente oxidante é o H+, porque é o hidrogênio que está reduzindo, é ele que está causando a oxidação no zinco, tá? Então, o hidrogênio é o átomo que está sendo considerado como agente oxidante. Não confunde quando você for chamar quem é o agente oxidante, que é o agente redutor, porque você não trata o agente oxidante e o agente redutor pelo átomo, tá? Tem que ser o que está escrito na reação do lado do reagente. Então, nesse caso aqui, ó, você não poderia dizer que o agente redutor é o zinco 2+. Não, quem é o agente redutor é o zinco que está aqui do lado esquerdo da reação. Você não poderia dizer que o agente oxidante é o H, o átomo de hidrogênio, ou até mesmo o H2. Não pode. Quem é o agente oxidante? É o H+. É ele que aparece aqui na reação. É ele quem está sendo responsável por causar a oxidação do zinco. E é o zinco quem está sendo responsável por causar a redução do H+. Tranquilo? Então, dois conceitos muito importantes, né? Reação de oxirredução, você conseguir identificar pela reação quem é que oxida, quem é que reduz, e, consequentemente, você descobrir quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor. O agente oxidante causa a oxidação no outro, então é quem reduz. Agente redutor causa a redução no outro, então é quem oxida, tá? Agente oxidante reduz, agente redutor oxida. Agente oxidante reduz, agente redutor oxida. Certinho? Existe uma medida, que é exatamente o que a gente colocou como título dessa aula, que é o potencial padrão de redução. O potencial padrão de redução, também conhecido como E0RED, ele mede a tendência de uma espécie química de reduzir. Então, o que significa isso? Quanto maior for o potencial de redução da espécie, maior é a tendência dela de reduzir. Então, isso é uma medida que é feita experimentalmente, certo? Então,
não é teórico, não é tirado do nada, é uma medida que é feita experimentalmente, e esse valor de potencial padrão, nesse caso de redução, ele informa para a gente a tendência que aquela espécie tem de reduzir. Quanto mais potencial de redução ela tem, melhor redutor, melhor oxidante, olha aí, né? Então, mais redução ela vai sofrer, então melhor oxidante ela é. Então, a tabela, gente, que vai aparecer na sua prova, é mais provável, é super provável que a tabela que apareça lá seja a tabela de potencial padrão de redução. Pode aparecer o potencial padrão de oxidação? Pode, tá? Mas não é comum. A tendência, a convenção da IUPAC é trazer potencial padrão de redução. Mas daqui a pouquinho eu vou comentar um pouquinho sobre o potencial padrão de oxidação, mas é o conceito inverso. Enquanto o potencial padrão de redução é a tendência da espécie química de reduzir, o potencial padrão de oxidação é a tendência da espécie química oxidar. Quanto maior um, menor o outro. Inclusive, eles têm até sinal trocado, né? Então, quando aparecer na sua prova, vai aparecer uma tabela mais ou menos parecida com essa, ó. Vai aparecer a reação de redução. Então, de novo, ó, redução é quando o elétron está no reagente. Então, nesse caso, quem é que está reduzindo? Quem está reduzindo é a prata mais, é o Ag+. Não é o Ag, não é a prata. Nesse exemplo aqui, quem está reduzindo é o cátion prata, Ag+. Ele é quem está recebendo um elétron. Então, se ele estiver reagindo com outra substância, ele é quem vai ser o agente oxidante, já que ele está reduzindo, certo? Então, se a prata mais reduz, ela vai gerar ali um potencial para a gente de mais 0,80 volts, 0,8 volts positivos. Compara, por exemplo, com o cobre, ó. Se você comparar o potencial de redução da prata com o potencial de redução do cobre, você vai observar o seguinte, que dentre a prata mais e o cobre 2+, quem é que tem maior potencial de redução? Quem tem maior potencial de redução é a prata mais, ó. O potencial dela é de mais 0,80 volts e o potencial do cobre é de mais 0,34 volts. Então, se você colocar em contato prata e cobre, qual que é a tendência que vai acontecer? A tendência é que a prata reduza. E se a prata vai reduzir, consequentemente, o cobre é quem vai oxidar. Compara agora o potencial de redução do cobre, que é de mais 0,34, com o potencial de redução do zinco, que é de menos 0,76 volts. De novo, estou comparando o potencial de redução do cobre 2+, com o do zinco 2+. Então, quem que tem maior probabilidade de reduzir? O cobre 2+, ou o zinco 2+? O cobre 2+. Porque o cobre 2+, tem potencial de redução de mais 0,34 volts, enquanto que o zinco 2+, tem um potencial de redução de menos 0,76. Então, a tendência, quando você juntar cobre e zinco, é o quê? A tendência é que o cobre reduza, então você vai ter que ter cobre 2+, recebendo elétron para poder gerar cobre 0, cobre sem carga, e o zinco é quem vai ter que estar no seu estado 0 para poder oxidar e dar origem ao zinco 2+, que é o cátion aí da oxidação do zinco, certo? Então, vou colocar para você um exemplo aqui do lado, ó. Exemplo. Reação entre zinco e cobre. Então, como você tem uma tabela de potencial de redução, você consegue descobrir quem que é que vai ter maior tendência de reduzir. Se a tabela fosse de potencial de oxidação, você saberia quem tem maior tendência a oxidar. Nesse exemplo aqui, como ela é uma tabela de potencial de redução, então a gente descobre quem que é que tem maior tendência de reduzir. Nesse caso, entre o cobre e o zinco, quem é que tem maior tendência de redução? O cobre. Por quê? Porque o potencial padrão de redução dele é maior, é um potencial positivo de 0,34, enquanto que o do zinco 2+, é um potencial de redução negativo de menos 0,76. Então, o que a gente espera? A gente espera que o cobre passe por um processo de redução e o zinco passe por um processo de oxidação. Aí, então, a gente vai ter duas reações, a reação de redução
e a reação de oxidação. Essas reações, que elas são metade da reação global, a gente chama de semi-reações. Então a gente vai ter aqui, ó, a semi-reação de oxidação e a gente vai ter a semi-reação de redução. Como assim? Vamos lá. Se a gente está falando da semi-reação de oxidação, nesse exemplo que a gente está dando, a gente está falando da reação do zinco, porque a gente já concluiu que dentre esses dois, quem vai ter maior tendência para oxidar é o zinco, porque o cobre tem maior tendência para reduzir. Então eu já sei que na semi-reação de oxidação, eu tenho que representar a reação do zinco. Mas professor, lá na tabela não tem reação de oxidação, na tabela tem reação de redução. O elétron está no reagente. Verdade, isso é verdade. Então o que você tem que fazer para transformar essa reação que está na tabela numa reação de oxidação? Inverter. O elétron que está no reagente, na reação de redução, se ele passa para o produto, ele vai ser uma reação de oxidação. Então, nesse caso aqui, ó, como é que vai ser a semi-reação de oxidação? Vai ser o zinco gerando zinco 2+, mais 2 elétrons. Ué, professor, mas eu posso manter o potencial se eu invertir a reação? Não. Se você inverte a reação, você também inverte o sinal do potencial. E aí o potencial deixa de ser de redução e passa a ser um potencial de oxidação. Então, nesse caso aqui, ó, o potencial de oxidação do zinco é de mais 0,76 volts. Agora, o cobre 2+, sim, vai ter potencial para reduzir. Então, se você tiver a semi-reação de redução do cobre 2+, ó, você vai ter cobre 2+, mais 2 elétrons, gerando cobre 0. Como isso daqui é uma reação de redução, aí eu mantenho o potencial. O ERED é de mais 0,34 volts. Então, como o potencial de oxidação do zinco é positivo, então ele é quem vai ter maior potencial de se oxidar. Como o potencial de redução do cobre é positivo, é maior do que o do zinco, então ele é quem vai ter potencial de se reduzir. Então, somando essas duas equações, a gente chega no que a gente chama de reação global, né? Ou equação total. Ó. A reação global, você consegue somar as duas. Ó. Você tem 2 elétrons do lado dos reagentes e você tem 2 elétrons do lado dos produtos. Por isso que não necessariamente numa equação de oxirredução, os elétrons vão aparecer. Então, olha só o que você vai ter aqui. Ó. Você vai ter zinco mais cobre 2+, gerando zinco 2+, mais cobre. Olha o zinco oxidando, ele sai do NOx 0 e vai para o NOx mais 2. Olha o cobre reduzindo, ele sai do NOx mais 2 e vai para o NOx 0, tá certo? Então, nessa reação global, o que você vai ter? Ó? Você vai ter, de novo, vou copiar ela aqui de novo, tá? Ó, zinco mais cobre 2+, zinco mais cobre 2+, gerando zinco 2+, mais cobre. O que eu quero mostrar para você aqui agora é o seguinte, ó. Como você somou as equações lá atrás, deixa eu voltar aqui. Espera aí, aqui ó, passei demais, né? Como você somou as equações aqui lá atrás, ó, você consegue somar os potenciais. Então, como é que você vai ter aqui, ó, o EOX do zinco mais 0,76 e o ERED do cobre mais 0,34. Então, quando você somar os dois, você consegue achar o E total da reação, certo? Então, essa reação aqui, ela vai ter o seguinte potencial total, que a gente pode chamar só de E0. Como a gente está falando da equação global, a gente não está falando nem de oxidação, nem de redução. Então, o E0 da reação vai ser igual a quanto? Mais 0,76 volts. Quem é esse 0,76 volts? É o potencial de oxidação do zinco, que é o contrário do seu potencial de redução. Mais 0,34 volts. Quem é esse 0,34 volts? É o potencial de redução do cobre. Isso vai dar, então, igual a mais 1,10, né? 1,10 volts. Olha só que curioso.
essa reação ela tem um potencial positivo. Significa o quê? Que ela é uma reação espontânea, tá? Então, se eu deixar a reação acontecer espontaneamente, o que vai acontecer? Vai acontecer que o zinco vai oxidar e o cobre vai reduzir. Se eu tentar fazer qualquer coisa diferente disso, se eu quiser forçar que o cobre oxide e o zinco reduza, então eu vou ter uma reação não espontânea. Eu vou ter que forçar a reação a acontecer e eu vou ter que consumir, eu vou ter que gastar energia elétrica para que ela aconteça. Se eu deixar ela ocorrer espontaneamente, o que vai acontecer? Os elétrons vão passar do zinco para o cobre e eu vou ter uma formação de energia elétrica, tá? Então, a reação espontânea, ela acontece com geração de energia elétrica. Inclusive, ela é chamada de pilha. É o assunto da nossa próxima aula, da aula 3, certo? Então, na pilha é isso que acontece. Ela é uma reação espontânea. Quando você calcula o potencial da reação da pilha, você tem que achar um valor positivo. E como é que você calcula esse potencial? Com base na tabela dos potenciais padrão de redução, que é o que normalmente vai aparecer lá na sua prova, tá certo? Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre a pilha, como que ela funciona, como que ela consegue gerar esse potencial. E lá na última aula, na aula 4, a gente fala sobre o processo de eletrólise, que é exatamente o processo não espontâneo. Na eletrólise aqui, ó, se você tentar fazer com que o zinco 2+ passe para zinco e que o cobre passe para cobre 2+, ou seja, ele oxide, então o seu potencial, na verdade, vai ser de menos 1,10 volts. E aí você vai ter uma reação não espontânea, consequentemente chamada de eletrólise. Certinho? Agradeço demais a sua atenção nessa aula. Se você gostou dessa aula, se você acha que te agregou, deixa um like aí no vídeo. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, não se esquece de se inscrever, vai ajudar bastante a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas. E eu te vejo daqui a pouquinho na aula de número 3. Valeu!